paciente, ele ganha nova roupagem, novo estímulo no Brasil, dentro desse cenário em que a gente precisa ter partos, em que haja muito amor, afetividade, segurança para essa gestante, para essa parturiente. Então, nossa especialista para falar de parto humanizado, em uma época tão importante, a doutora Keliane Duarte. Doutora, prazer em recebê-la no Gente Negócio pela primeira vez nesse bate-papo. Olá, muito obrigada. Queria primeiro agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês um pouco sobre esse assunto tão importante que a gente vem vivenciando bastante, mudando a perspectiva ao longo do tempo. É um assunto que eu gosto muito de conversar, certo? Mais ter esse bate-papo com vocês hoje. Ótimo. Doutora, como eu falei aqui no início, é uma época que a gente vive de muita turbulência, né? E tudo isso mexe muito com o cotidiano, a vida, até o jeito da gente respirar, né? Todo mundo agora tem que respirar de máscara, não 24 horas, mas muito tempo. E isso para uma mulher grávida, para uma parturiente, os primeiros dias de amamentação, é tudo muito difícil, né? Muito complicado. Imagina passar por tudo isso em uma época de pandemia. Eu queria que a senhora colocasse para a gente como é que essas mães têm chegado ao seu consultório, como são os primeiros passos para um pré-natal bacana, até se chegar a esse parto, que é o parto que a gente sabe hoje que está a prática que está crescendo muito, que as especialistas, como é o seu caso, estão sendo muito procuradas no Brasil. Bom, então, no começo da pandemia, bem em março do ano passado, a gente viveu aquele momento que a gente achava uma coisa passageira, que vai durar muito pouco e logo vai passar. Nesse momento onde tudo fechou, a gente teve muita dificuldade em continuar consultas, inclusive pré-natal, que é uma coisa que não pode parar de maneira alguma. Por um tempo a gente teve essa dificuldade muito grande. Aos poucos, aí veio a telemedicina, que ajudou bastante a gente na questão de manter esse contato próximo com as pacientes, diminuir a circulação de pessoas, mas sair de casa o mínimo possível, digamos assim, e continuar esse acompanhamento, para não deixar essas pacientes sem o acompanhamento de pré-natal. São pacientes que elas tinham muito medo, ainda tem, na verdade, porque a gente não sabe ao certo o que essa doença pode causar, quais as repercussões a longo prazo, principalmente, que a gente vai ter nos nenéns, né, nas gravidezes que aconteceram ao longo desse período de pandemia. Então, a gente sabe que as gestantes são pacientes que têm uma chance maior de complicações, então são pacientes colocadas no grupo de risco e por isso a maioria delas, elas estão afastadas do emprego, foram remanejadas de função, estão em trabalho remoto, justamente para ter esse cuidado maior de evitar contato com outras pessoas, aglomerações e circulações nesse meio. E como você falou, Virginia, a gente sabe que principalmente mais no final da gravidez é um pouquinho mais complicado essa questão da respiração. As pacientes queixam muito da falta de ar, dificuldade para, enfim, respirar a posição. E realmente o uso de máscara acaba dificultando um pouquinho mais essa respiração, atividades cotidianas dessas pacientes, né? Então, uma das dificuldades também que a gente encontra, mas a gente sempre reforça que elas evitem ao máximo de sair, que saiam só mesmo para fazer o que for realmente necessário e que quando elas precisarem sair de casa, sempre terem esses cuidados de higienizar as mãos, usarem máscaras, evitar de tocar em superfícies que têm muito contato, como maçanetas, corrimões, essas coisas. Então, sempre andar com álcool gel. É uma população que a gente tem que reforçar todos esses cuidados que são válidos para a população geral, mas para a gestante de uma maneira especial, tá certo? E aí, ao longo do pré-natal, você falou em relação ao acompanhamento do pré-natal, do parto humanizado. O pré-natal, ele é muito importante porque é durante ele que a gente vai conversar sobre o que essa mulher quer, o que ela deseja, o que ela pensa para ela. E assim, acho que a base de tudo é realmente a informação, sabe? A gente sabe hoje, porque na verdade, o que é humanização? Nada mais é do que um conjunto de condutas e práticas que elas tendem a tentar garantir um nascimento, um parto e um nascimento saudáveis, evitando o que for desnecessário. Então, assim, eu não estou fazendo nada demais.
Eu estou respeitando aquela mulher nas suas vontades, nos seus desejos, tendo uma relação respeitosa com essa mulher, em todo esse contexto. Então, tudo isso é muito trabalhado durante o pré-natal. Daí a importância de você fazer um pré-natal bem feito, você ter uma confiança na sua equipe que te acompanha, que é quem vai te dar os esclarecimentos, informações, tudo isso para que você vá terminar um trabalho de parto, num parto, conforme seja o seu desejo, da melhor forma possível e que isso te traga uma experiência muito positiva, que você vá lembrar daquele dia de uma forma muito boa, de uma forma prazerosa, que não fique de maneira nenhuma memórias ruins relacionadas a esse dia do seu parto. Muito bem. Porque o Brasil é um dos campeões, se não campeão, em parto cesariano. E aí, nos últimos anos, depois a senhora corrige minha informação, se for o caso, nos últimos anos o parto humanizado passou a ser mais procurado, tendo em vista isso que a senhora está falando, né? As mães estão ficando bem mais esclarecidas de que o parto normal pode ser excelente para a saúde dos bebês, para a saúde das mães, enfim. E aí, nesse contexto que a gente estava falando, eu gostaria que a senhora explicasse a diferença de um parto normal, que estava antes, né? E um parto normal humanizado. A diferença entre o parto normal e a cesárea, a gente já sabe, é uma cirurgia de cesárea. O parto normal humanizado, a diferença. O parto humanizado, ele é um tipo de parto normal. Na verdade, existem esses dois tipos de parto, né? O parto normal e o parto cesariano. E aí, quando a gente lembra, mais ou menos década de 60 até década de 70, 80, o que a gente tinha, o que a gente vivenciava no parto, trabalho de parto? Aquela paciente que ela tinha que ficar deitada, de barriga para cima, ela estava em trabalho de parto, ela não podia comer, muitas vezes tinha que fazer lavagem intestinal, sempre tinha que tomar soro, ter acesso venoso para tomar medicação, ela não podia levantar, caminhar, era muito isso. No parto humanizado, não. O que essa mulher quer? Qual é a posição mais confortável para ela? É em pé? É sentada? É deitada? Então, assim, ela tem liberdade para isso, para escolher qual é a posição mais confortável. Ela não precisa ficar em jejum, ela pode comer durante o trabalho de parto, ela não precisa tomar soro de força, né, ocitocina que a gente chama, só se realmente for necessário. A episiotomia, que era aquele cortezinho feito na hora do nascimento, só é feito se realmente for necessário. Então, a gente tem muitas condutas que eram feitas de rotina e que hoje a gente sabe que não tem necessidade de ser feita de rotina. Lógico, muitas vezes precisam ser feitas, mas tudo isso é conversado com a paciente e é feito quando necessário. Então, só reforçando aquilo que eu já tinha falado, né? Nada que seja desnecessário é feito, tá? Por exemplo, a indução do parto. Exatamente. A indução do parto, existem situações específicas que a gente precisa induzir uma paciente a entrar no trabalho de parto. Ou aquela gravidez que está muito prolongada, aqueles nenéns que a gente brinca que são preguiçosos e não querem nascer. Ou é uma paciente que demora muito, né? Isso, que tem algum problema de saúde, ou problema de pressão, problema de diabetes, alguma coisa que está trazendo algum risco para aquela gravidez. E não necessariamente precisa ser cesárea. Eu posso, se tiver condições, tudo com segurança, se a mãe estiver bem, se o bebê estiver bem, eu posso perfeitamente induzir, fazer com que essa mulher entre em trabalho de parto e tenha essa sua experiência. Compreendo. Porque o que a gente observa no Brasil, isso é uma prática muito comum, que os consultórios, eles nem querem receber pacientes, mães de parto normal. Os médicos já falam, no parto normal eu não realizo, mesmo sendo particular, né, em plano de saúde, enfim. E a gente nota que no mercado brasileiro tem realmente, falando claramente, doutora, que a senhora é médica, né? Tá partindo aí aqui no Piauí na frente, com essas campanhas todas do parto normal humanizado, é muito louvável, né? Mas a gente sabe claramente que o mercado da medicina da gestante, da parturiente no Brasil, ela vamos dizer, ela dificulta até o psicológico da mãe de dizer eu quero ter um parto normal, porque muitos médicos não querem fazer parto normal. É um parto muito demorado,
muitas vezes vai o quê? A senhora que tem experiência vai mais de 10 horas em trabalho de parto? Muito. Sim. Assim, Acontece, né? acontece. Assim, a gente sempre conversa muito com elas ao longo do pré-natal em relação a isso. Daí eu sempre vou bater na tecla do pré-natal, que tudo isso é uma construção. Não adianta eu chegar lá naquele dia, eu conheci você hoje, eu quero um parto normal. Não é assim que funciona. Tudo aquilo já veio sendo trabalhado ao longo do pré-natal. Cada consulta, dependendo do tempo de gestação que você tá, a gente vai falar alguma coisa, vai falar algum tópico, vai te orientar. Tem uma orientação específica. E aí, em relação a isso que você falou, tem realmente uma inversão. O Brasil, ele é um dos países que mais tem cesárea ao redor de todo mundo. E, enfim, isso mudou de um jeito mais ou menos da década de 50, né? Teve essa inversão da relação de partos normais e partos cesáreas. E quando a gente fala em rede privada, é gritante a diferença entre o número de cesáreas para os partos normais. E aí você pensa, um parto normal, ele pode acontecer a qualquer hora, a qualquer dia. Então, nem todo mundo está disposto a, digamos assim, bagunçar sua agenda dessa maneira. É Às muito. vezes, nem o paciente e nem o médico. Muitas vezes, mais os médicos. Sim, é muito perfil. A cesárea é uma cirurgia ótima, maravilhosa, mas a princípio ela foi feita para salvar vidas. Era para ser realizada quando a paciente entrou em trabalho de parto e por algum motivo não evoluiu, parou de dilatar, não deu para nascer. Aí sim a gente vai fazer a cesárea, que é uma grande dúvida das pacientes também. Já se criou uma cultura tão grande de cesárea letiva que muitas pacientes viram para a gente e perguntam: ah, mas e se na hora não der certo? E se na hora parar de evoluir? Tem como fazer uma cesárea? E tem sim, né? A gente sabe que existe para isso que ela foi criada. E aí, assim, o trabalho de parto, a gente acompanha aquela paciente e a gente vai esperar, vai dar o tempo dela, o tempo do seu bebê. Então, isso, aí a gente volta para o que você falou do psicológico. A gente tem uma cultura de cesárea tão grande que todo mundo pergunta: ah, vai nascer quando? Que dia que vai ser? Quando na verdade não é isso, né? Eu estou esperando e às vezes as pessoas não entendem, pode durar 40, 41 semanas e todo mundo vai, não vai nascer, e não vai nascer, aí começam as histórias. Ah, porque o primo de fulano, Então, assim, acaba que a vontade dessa mulher vai sendo minada por tantos comentários que ela vai ouvindo. E por mais que a gente diga, não, não vou me deixar abalar por isso, querendo ou não, você acaba absorvendo. Então, sempre tem uma história, sempre tem alguma coisa. Sempre tem, mas pra que você quer parto normal? Pra que você quer sentir dor? Marca logo É essa teoria cesárea. do contra, né? De uma cultura totalmente de desinformação. Então, eu vou falar Exatamente. meu depoimento, a senhora é médica obstetra, eu sou mãe de 3 filhos e tive meus 3 filhos de parto normal, né? Então, eu sou aí PhD no parto normal, né? Quase isso. Não tive 10, não, mas 3 é um bom número, né, doutora? E Sim, aí, na época, eu lembro que a doutora Maria Lisboa me deu livros para ler sobre a questão da amamentação, o que isso tem de diferença no cérebro da criança, no desenvolvimento cerebral da criança, o leite materno, também sobre a questão do parto normal, o que pode trazer de benefícios, além de vários benefícios psicológicos, tanto para a mãe como para a criança. Tem muita lenda que eu escutei sobre como é que a mãe fica depois do parto, as vaidades mentirosas, né? De que a mãe vai ficar muito debilitada após o parto, ou ela vai ter muitos percalços na sua vida sexual porque teve filhos de parto normal. Então, falo abertamente, porque sou uma comunicadora de 24 anos, que isso não passa de lenda. E são lendas muito ruins para a mulher. A minha experiência com o parto normal foram excelentes. Os meus 3 filhos no pós-parto, a recuperação foi rapidíssima. Eu tive meus filhos bem jovens, né? Meus filhos estão fazendo faculdade. E meus filhos nasceram perfeitos, o pós-parto maravilhoso, fotos, eu me sentia muito bem, a amamentação, tudo perfeito. Então, assim, meu depoimento, né? A senhora é uma médica que está praticando em parto normal humanizado. Eu tive, na época, parto normal humanizado, porque era com a doutora Alice Aparecida, que é uma médica espetacular, acho que todo mundo no Piauí conhece, ela é recordista em partos naquela época, maravilhosa. E a senhora está entrando num mercado realmente muito desafiador. Queria, né, de novo, lhe dar os parabéns sobre isso. É um assunto que realmente precisa ser muito estimulado, principalmente aqui no Nordeste, né, que às vezes a desinformação reina
sobre a informação. E para encerrar, doutora, eu queria saber o seguinte, a gente falou da diferença do parto humanizado para o parto normal, que a gente trata, vamos dizer assim, rotineiramente. Mas, assim, dentro dessa conjectura que a gente falou toda do Brasil, nós temos aí alguns parâmetros que as pessoas às vezes têm dúvida. E eu vou colocar duas questões. Quem pode entrar dentro da sala de parto, que às vezes a família quer entrar, a família quer participar. A gente tem até vídeos curiosos, mas a gente está agora sobre isso, mas a gente está agora numa época de pandemia. Como é que vai funcionar o acesso da família à sala de parto, do marido à sala de parto, quem pode estar presente dentro disso, e se pode existir o parto humanizado na cesárea? Duas questões. Pronto. Em relação assim, por lei, mulher em trabalho de parto, ela tem direito a ter um acompanhante da sua escolha, pode ser homem, pode ser mulher, a mãe, a maioria das vezes é a mãe, o marido, alguma cunhada, então ela tem realmente direito a ter um acompanhante com ela o tempo todo durante o seu trabalho de parto. Geralmente o que se pede é que seja um acompanhante e que não troque durante a sua internação, ela entre com aquele e permaneça com aquele até ela ter sua alta. Normalmente, a gente consegue, sim. Muitas vezes ela tem mais de um acompanhante durante o trabalho de parto. E outra coisa que acontece muito e que a gente até prefere é o que ela passe o trabalho de parto, as fases iniciais, aquele momento do início das contrações, que elas são mais distantes uma da outra, ainda não estão tão ritmadas, que ela fique mais em casa, lógico, sendo avaliada, vendo se os batimentos fetais estão bem, se ela está bem, tudo bem com ela e com o neném. A gente prefere ir para a maternidade na fase ativa do trabalho de parto, que a gente chama. Quando essas contrações estão mais ritmadas, quando realmente já está um pouquinho mais avançado. Que tanto é melhor para ela, porque em casa ela está naquele ambiente familiar. Muitas vezes é uma mãe que já tem outros filhos, que é outra coisa que a gente sempre, quando tem uma mãe que já tem outro filho, é um dos principais, não digo queixas, mas um dos aspectos que elas sempre relatam. Eu saí de casa com um filho na barriga, deixei o meu pequeno e vou voltar com outro. Então, elas sempre têm um pouquinho de medo dessa adaptação. Então, é até um ponto de ajuda, né? Ter essa fase inicial que em casa e mais tardiamente para o hospital, diminui, inclusive, a necessidade de intervenções. Tá? Enfim, ela já está em trabalho de parto avançado, eu só vou precisar fazer alguma coisa se realmente for necessário. A cesárea, o que existe, pode existir uma cesárea humanizada, e o que é isso, né? Idealmente, existe muito a cesárea eletiva, ou seja, eu marquei o dia e vou ter o meu filho naquele dia que foi marcado. O ideal, mesmo que a mulher ela deseje, por sua opção, ter uma cesárea, o ideal é que ela entrasse e esperasse entrar em trabalho de parto. Porque ali é quando o neném avisa pra gente, eu tô pronto, ele tá dando os seus sinais. Então, entrou em trabalho de parto, não, meu desejo é cesárea, então a gente faz a cesárea em trabalho de parto. E assim, a gente pode reduzir a luz da sala cirúrgica, diminuir a temperatura, pode fazer, não dá pra gente fazer, por exemplo, contato pele a pele inicial com a mãe, por conta da posição, né, da cirurgia, mas muitas vezes, e aí a gente conta muito com o auxílio dos neonatologistas, eles fazem o contato pele a pele inicial com o pai, o corte do cordão umbilical é tardio, só quando o cordão para de pulsar, que isso diminui risco de anemia no futuro. Enfim, tem inúmeros benefícios para esse bebê e dá para fazer, sim, tanto no parto normal quanto na cesariana. Muito bem, super bem respondido. Conversei aqui com a médica obstetra, doutora Keliane Duarte. Foi super esclarecedor. Queria lhe agradecer por essa oportunidade e que as mães que assistiram, que possam assistir a nossa entrevista, a nossa live Gente Negócio, possam ficar mais tranquilas, né? Saber que o parto pode ser humanizado. E vamos ver se em outra oportunidade eu bato mais um papo, porque o assunto é extenso, né, doutora? Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Acho que informação é tudo. E muito boa essa iniciativa de divulgar. E quanto mais informação a gente replicar essa informação, mais a gente vai ter mulheres